Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus a todos vocês do nosso canal, que acompanham o nosso trabalho, nossas reflexões abençoadas. Desde já, meus amados irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, certo? Se inscreve, deixa aí um seu positivo como sinal que você gostou. Também comente aí embaixo nos comentários a respeito do que você achou da mensagem, amém? O que precisa melhorar. Estamos aqui para aprender juntos, amém? Nós vamos dar continuidade à reflexão que a gente trouxe anteriormente, falando sobre o Salmo de número 91. Nós estávamos falando sobre sombra e água fresca, isso que eu falei. Nós temos a palavra de Deus como um manual de instrução que nos traz eficácia e fortalecimento a respeito daquilo que nós vemos que é bom para as nossas vidas. Nós vamos analisar, todavia, que as Escrituras Sagradas é top em falar sobre vida estável com Deus. E a nossa vida precisa ser estável com Deus, louvado seja Deus, ao ponto de entender que se estivermos firmados em Senhor Jesus Cristo, firmado no Senhor Jesus, nós podemos ter um refrigério vivo, louvado seja Deus, daquilo que é a palavra de Deus. Uma palavra produtiva de vida, rica em eficácia, a vitamina para a vida do ser humano que precisamos para a vida espiritual, a respeito do Salmo 91. Quando nós observamos aquilo que a gente falou, aquele que está firmado no Senhor, pois o salmista vai escrever, se estivermos debaixo da sombra do Onipotente, ou seja, guardados no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você vê que quando nós falamos em fortaleza, nós falamos de muita gente, nós falamos a respeito de uma grande, louvado seja Deus, equipe de soldados. Nós vamos ver que, se for preciso, o Senhor envia anjos ao teu respeito para que você possa ser guardado, louvado seja Deus por Deus. Quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, é necessário, queridos irmãos, entendermos que nós precisamos a cada dia sermos obedientes a essa palavra, sermos obedientes ao Senhor, porque Ele tem feito, louvado seja Deus, infinitamente mais ao nosso favor, para que nós possamos estar sendo sempre abençoados por Deus. A palavra de Deus, todavia, traz um processo, louvado seja Deus, invisível de transformação para com as nossas vidas. Nós não podemos ver que alguém que aceitou Jesus como Salvador, nós não podemos ver automaticamente aquilo que o Senhor está fazendo sobre a vida dele, mas o renovo espiritual sempre vem, porque nós servimos a um Deus que nós não podemos ver, mas que podemos contemplar Ele em nossa vida, nos dando livramento e abençoando a gente. O salmista, escrevendo a respeito, ele diz: olha, é necessário que você e eu nós estejamos na casa do Senhor. Na casa do Senhor tem proteção, e ainda que venha, louvado seja Deus, alguém para tentar te fazer mal, a palavra de Deus te assegura que mal nenhum chegará até você, pois o Senhor te dá livramento. Ele tem anjos 24 horas, louvado seja Deus, te dando proteção. Então é isso que nós devemos entender. Nós falamos sobre chakra. Sobre chakra é uma coisa, vamos lá, digamos que seria uma casa que grandes muradas ao redor daquela casa, onde tem muitas árvores e onde você pode deleitar-se com um ótimo descanso durante o seu dia a dia. Nós podemos ver que debaixo das árvores, não sei como você conhece, mas eu conheço como rede, a gente lança uma rede de uma árvore para outra, ou seja, coloca, louvado seja Deus, de uma árvore a outra, e a gente deita e deleita-se de um ótimo sono. Muitas vezes acontece isso na nossa vida cotidiana, aquela sombra onde os ventos sopram naquelas árvores e a gente conhece e ouve o som dos ventos.
temos paz e proteção, porque muitas vezes existem servos que estão ali dispostos a nos servir com a água saborosa e abençoada. A palavra de Deus, todavia, nos traz um simbolismo de Jesus como a água da vida. Jesus estava certa vez, louvado seja o nome do Senhor, ali naquela região de Samaria, onde ele encontraram uma mulher que estava tirando água de um poço. Nós vamos ver que nos nossos dias cotidianos, nós vamos ver que um poço para nossa região, pessoas que moram no exterior, a gente conhece como cacimba ou cacimbão. E nós vamos ver que Jesus pede água àquela mulher. E aquela mulher vai dizer: como é que você, sendo judeus, me pede água, uma samaritana? Porque sabemos que samaritanos e judeus eram inimigos. E o Senhor disse para aquela mulher: se você soubesse de fato quem está te pedindo água, você não, louvado seja Deus, não só entenderia, louvado seja Deus, e você era quem me pedia, pois a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Simbolismo retratando sobre Jesus, nós vamos ver que o Senhor, ele se refere como a palavra, a água da vida. Todavia nós vamos ver o Senhor Jesus comentando para os seus discípulos, dizendo o seguinte: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. O Senhor Jesus Cristo também se refere à palavra de Deus como o pão da vida. E Jesus também vai dizer que ele e a sua palavra é um. Ou seja, nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra é um só. Aí você pode dizer: mas como você diz isso? Se a palavra está impressa em papel, temos uma palavra impressa em papel, verdade, mas essa palavra impressa em papel é que nos conduz à salvação, louvado seja Deus, que nos conduz até Deus. Nós podemos observar que Jesus dizendo que ele e o Pai é um só. Quando nós retratamos a Bíblia, na primeira parte, que vem a parte dos profetas messiânicos, como Isaías, que foi um dos grandes profetas que se referia a Jesus Cristo, nós podemos observar que nós retratamos de Jesus. Moisés, escrevendo sobre Gênesis, ele falou, louvado seja Deus, a respeito do que o Senhor Deus falara naquela época, que dizendo Deus que da mulher nasceria louvado seja Deus, que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. Nós podemos observar que a palavra de Deus, como um manual correto e direto, que conecta você até Deus, como uma ponte divina que faz com que você atravesse sobre ela, como um caminho que devemos trilhar. Jesus Cristo, se referindo a essa ponte, ele vai dizer o seguinte, olha, lá em João 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos ver que não estou saindo do contexto, estou vendo e falando sobre proteção. Por quê? E para que proteção maior do que a proteção da vida? Quando na verdade nós podemos ver que o ditado do mundo é: para que pressa se o futuro da vida é a morte? Eu posso dizer para você que o futuro da vida em si é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele não tem morte para nós. Hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso advogado. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos observar que o Senhor, todavia, ele tem aquele cuidado especial sobre a gente. E cada dia nós devemos entender que ele é um Pai maravilhoso e bondoso. E deixou-nos de presente um Filho maravilhoso que pode advogar a minha e a tua causa. Mas só que nós não devemos, abusar do nosso advogado misericordioso. Porque futuramente a Bíblia já declarou que esse advogado que nós, louvado seja Deus, estamos sendo advogado por ele dentro de muito em breve, ele vai ser um justo juiz. Esse justo juiz, ele não vai ter misericórdia, porque já está dizendo justo juiz, ele vai julgar com justiça a minha e a tua causa.
O pão da vida. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida. Quando Jesus se refere que Ele é o pão da vida, Ele também se refere à sua palavra. Eu e a minha palavra somos um. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele sendo o pão da vida e sendo também o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Ele está dizendo, olha, eu te dou a possibilidade de você sobreviver e continuar com a sua vida abençoada, estável, e longos dias de vida você terá se verdadeiramente obedeceres a minha palavra. Essa palavra viva que traz eficácia para a gente é uma palavra verdadeira, fixada naquilo que nós precisamos entender e ouvir a respeito da palavra. A palavra impressa, ela traz para a gente como se fosse um manual instrumental. Ou seja, nós temos sempre instrumentos que a gente compra e às vezes a gente não sabe manusear e vem sempre na caixa dele um manual. E aquele manual nós podemos observar e ler que ele vai nos instruir, ou seja, nos dá a instrução de aprendizado para que nós possamos manusear o nosso instrumento. A palavra de Deus é o maior manual instrucional que traz as instruções como você chegar até Deus. O primeiro passo é se aproximar de Deus. O segundo passo é reconhecer que você é pecador. O terceiro passo é pedir perdão dos seus pecados. O quarto passo é andar em retidão com a palavra de Deus. O quinto passo para nós ter uma vida estável com Deus, examinar as Escrituras como um todo, o manual maior das nossas vidas, ou o maior manual de instrução para as nossas vidas, a sombra do Onipotente. Aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele pode ter a confiança fixada no Senhor, pois o Senhor, ele promete, louvado seja Deus, vida estável diante de sua palavra, com as promessas que Moisés escrevera, dizendo o seguinte: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em obedecer todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, virá sobre ti todas essas bênçãos. O esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo relativo a isso, nós podemos ter uma atividade instrucional pela palavra de Deus, entendendo um pouco do Provérbios de Salomão. Os Provérbios de Salomão falando, louvado seja Deus, sobre ensino para os filhos, como a correção que o Senhor nos traz, nós devemos entender que nós precisamos a cada dia de obter as correções do Senhor para as nossas vidas. Todavia nós vamos ver que os grandes homens de Deus, escritores dessas palavras, escreveram o seguinte: o Senhor, ele prova a quem ele ama. Paulo, escrevendo a respeito das provações, ele vai dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam a Deus. E o Senhor, ele te ama. Então ele vai provar você, louvado seja Deus. Mas não fique assustado com isso, porque eu quero dizer para você que não existe uma provação maior do que aquela provação que você pode suportar. O Senhor, ele sabe da tua resistência, embora ele te conhece mesmo antes que você existisse. Antes que você existisse, o Senhor já te conhecia. Ele já sabia, louvado seja Deus, que você viria ao mundo. Já sabia que você passaria anos e anos sem conhecer o Senhor, mas que todavia a sua misericórdia o alcançaria e te faria um homem, uma mulher, um menino jovem mais que vencedor. Pois, se todavia estamos na palavra de Deus, somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Comparações perplexas da Bíblia e verdadeira. A Bíblia relata também que o homem sábio, ele é considerado como uma árvore que é plantado junto ao ribeiro. Aquela árvore que tem, louvado seja Deus, a sua raiz no ribeiro de água, considerado nas Escrituras Sagradas como a lei do Senhor, como nos caminhos do Senhor, como ao ribeiro. Esses ribeiros nos dias atuais se chamam Jesus, que é a água da vida. Ele é o rio transportador que vai te levar até Deus. É uma conexão de difícil entendimento, mas que te leva até Deus.
Sabe, o Senhor ele é considerado como uma ponte. Ele é considerado como um rio que te traz a água da vida. Ele é considerado como o caminho que te leva até a Deus. Ele é considerado como teu advogado. Será se dá para você entender relativamente em qual padrão você tem colocado Jesus? Ele é o teu príncipe. Ele é o príncipe mais maravilhoso que te ama. Muitas vezes, quando você pensa que esse príncipe da paz, esse Jesus, muitas vezes você pensa que ele te abandonou, mas ele jamais vai abandonar você. Entenda que muitas vezes, por muitas noites, eu fui orar ao Senhor e não saía palavras, só lágrimas, por não ter ainda o entendimento daquilo que era preciso fazer para ter uma vida estável diante de Deus. Dificuldades nós passamos no nosso dia a dia, mas se nós estivermos debaixo da sombra do Onipotente, podemos descansar em paz, pois a palavra declara que eu e você nós somos árvores, e é necessário que venhamos se esforçar para que nós possamos dar bom fruto para o Senhor, porque Ele nos trouxe ao mundo, nos fez um padronizado como luz, aonde a Bíblia escreve que não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Sobre a rocha não se pode esconder uma cidade, que está edificada sobre os montes. A rocha é Jesus, os montes é Jesus. E não te importes com as muitas pedras que vão te atirar, pois essas pedras não vai servir para te derrubar, mas simplesmente para edificar a sua vida no Senhor. Quero que Deus te abençoe cada vez mais ainda. Quero que você nos ajude a obter muitos likes nesse vídeo. Podemos também ter muitos comentários. Quero que você compartilhe, ganhe inscrito junto com o irmão Cícero. A minha meta, queridos irmãos, tem muitas pessoas que pensam que é enriquecer, mas não é. A minha meta é anunciar Jesus para todos os meus amigos, aqueles que eu puder alcançar. E eu creio que o nosso canal, Servindo Jesus Alcançando Vidas, ele vai alcançar milhões e milhões e milhões de vidas para o reino dos céus. Então eu preciso do seu apoio, eu preciso de você para você compartilhar. Espero que você tenha aprendido, Esse foi a finalização da nossa minissérie criada aí através do Salmo 91, um salmo de fortalecimento para as nossas vidas, onde nós entendemos que o Senhor, a cada dia, Ele quer nos abençoar. E na verdade, a bênção do Senhor não vai fugir de você. Muitas vezes você é quem tem fugido da bênção de Deus, quando na verdade o Senhor tem te abençoado. E como diz o Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor está à tua porta, está batendo. É necessário que você entenda que você precisa abrir a porta do teu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada dentro do teu coração. E quando Jesus entrar, diz assim: Jesus, joga a chave fora, não sai mais de dentro do meu coração. Já dizia o salmista: no meu coração a tua palavra eu escondi, para eu não pecar contra ti. E assim nós devemos fazer menção daquilo que o salmista disse. Nós costumamos dizer, quando nós amamos uma pessoa, nós dizemos assim: olha, você entrou dentro do meu coração e eu joguei a chave fora, fechei a porta, joguei a chave fora a um lugar aonde ninguém encontra. Assim mesmo faz com Jesus. Abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar, pede para Ele jogar a chave fora, não deixa mais Jesus sair de dentro da tua vida, porque Ele é alguém mais importante na tua vida. Ele é um ser mais precioso que já existiu na humanidade inteira. Jesus, o nosso advogado, que te ama de verdade e que leva você para o céu, quer levar você para o céu. Sabe que eu estou muito emocionado ao falar de Jesus para você? Porque Jesus é um ser lindo, maravilhoso. Aí você pode dizer: mas como você diz que Jesus é um ser lindo e maravilhoso se você não o viu? Na verdade eu não vi Jesus, mas um dia eu verei como Ele é. Mas eu posso sentir que Ele é maravilhoso e lindo e pode abençoar a minha e a tua vida, hoje e sempre. Maravilhoso Jesus, eu quero te pedir, debaixo da tua graça e da tua proteção,
Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que vai ouvir essa mensagem até o final. Eu quero pedir, meu Senhor da glória, que o Senhor derrame sobre eles, sobre ela, uma bênção toda especial. Que eles possam, meu Deus querido, entender que necessário é vivermos para Ti, em nome de Jesus. Amém.